Eu sou o pastor Ednei do Biel e chamo a tua atenção para nós meditarmos num texto da Palavra de Deus, texto esse que vai nos trazer uma lição maravilhosa. Já aproveitando, eu convido você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também curtir esse vídeo, né? E as dúvidas, as perguntas, você pode deixar aqui nos comentários. O texto se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, e versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que nós vemos nesse texto é um belo ensinamento na questão da diplomacia, do relacionamento interpessoal, o diálogo. Como que anda o nosso diálogo? A primeira lição aqui que o texto nos traz, ele nos diz assim que a resposta branda desvia o furor. E o ensinamento que nós adquirimos aqui é como dar resposta a uma pessoa que nos dirige a palavra de maneira áspera, né? Você já conviveu com pessoas coléricas, com pessoas que está furiosa, pessoas bravas, e ela chega, ela fala com você já irada, com o tom de voz já mais alto, um tom agressivo. Como que você responde a essa pessoa? O texto está nos ensinando que quando nós se encontrarmos nessa situação, para evitarmos a discórdia, para evitarmos o desentendimento, nós devemos dar uma palavra branda. Uma palavra branda. Então, quando uma pessoa chega e nos fala de maneira áspera, se nós tiver essa autonomia, esse jogo de cintura para lhe dar uma resposta branda, nós vamos esfriar essa pessoa. Agora, se nós formos ao encontro dela já no mesmo tom que ela, no mesmo nível de voz, aí o desentendimento é certo. Então o texto nos diz: a resposta branda desvia o furor. Você já teve essa experiência? Eu posso garantir para você que se você agir assim, você vai evitar muitos conflitos. É válido nós sabermos que saber lidar com pessoas é fundamental para a vida do ser humano. A pessoa pode ter vários certificados, um alto nível de formação, mas se ela não souber lidar com pessoas, a sua carreira não será bem sucedida. Então, lidar com pessoas é fundamental para todo ser humano, independente do nível, da classe social, aonde vive, o que faz. Nós precisamos considerar muito o trato com as pessoas. Saber lidar com as pessoas vai determinar se você será uma pessoa bem-sucedida ou não. E aqui nós temos um ensinamento valioso que nós não podemos descartar. A diplomacia é tudo na vida do ser humano. A resposta branda desvia o furor. Então aqui está o ensinamento de como eu devo responder. E o texto traz um outro ensinamento. A segunda parte do texto, do versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios, assim: então, mas a palavra dura suscita a ira. Então agora o texto me ensina como eu devo dirigir a palavra a alguém. Eu devo tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, porque as palavras, elas ferem. E há quem diga que uma palavra ela deve ser 1000 vezes maquinada antes de ser dita. O texto está dizendo que a palavra dura, ela suscita a ira. Nós devemos então nos policiar. Nós devemos ter um texto que diz, um texto bíblico que diz assim, que nós devemos pedir a Deus para que Ele coloque um guarda à porta da nossa boca, para sabermos aquilo que vamos falar, né? Aquilo que vamos dizer. Será que isso que eu vou dizer não vai ferir essa pessoa? Como que ela vai receber essa palavra? Eu não devo ser dominado pela palavra.
Tem um provérbio que diz assim, que eu sou senhor da palavra não dita, mas sou servo da palavra dita. Então, a partir do momento que a palavra sai da minha boca, não tem como eu apanhar ela e recolher de volta. Então, para isso, eu devo ser bem criterioso como vou falar, aquilo que vou falar, o tom da minha voz. Essa palavra não vai ferir, não vai machucar, não vai entristecer essa pessoa. O certo é que a palavra dura suscita a ira. É bem verdade que nós não queremos despertar a ira de ninguém, porque quando uma pessoa está irada, ela está contra nós, né? Ela está contra nós. E ninguém quer sair por aí angariando inimigos, né? Angariando inimigos. Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que vamos falar, né? Devemos abrir mão das palavras duras. A palavra dura não traz benefício nenhum, muito pelo contrário. O texto está dizendo que ela suscita a ira. A ira. Devemos pedir sabedoria para sermos pessoas diplomáticas, saber falar. Eu vou citar um outro provérbio muito interessante que diz assim, que com diplomacia nós tiramos mel do enxame. Veja como isso é interessante. Se você chega ali no enxame de abelhas, né, de qualquer forma, aquele enxame ele avança em você. Há pessoas que chegam até morrer, né, por ser picado por um certo número de abelhas, né, um grande número de abelhas pode levar a óbito. Mas aquela pessoa que lida com o mel, né, o apicultor, ele chega com diplomacia, com jeitinho, com cuidado, né? Ele sabe lidar com enxame, ele sabe lidar com abelha. E o que ele faz? Ele retira dali o mel sem causar ali o confronto com as abelhas. Então essa é uma grande lição que nós devemos trazer no trato com as pessoas. Salomão, o personagem bíblico, o rei Salomão, ele foi uma pessoa muito bem sucedida, porque ele foi uma pessoa diplomática. Ele soube lidar com as pessoas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para que possamos ser bem-sucedidos nos nossos relacionamentos, né? A começar pela nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, seja onde for, com todas aquelas pessoas com quem nós travamos um relacionamento, na sociedade em geral, com quem nós falarmos, que possamos, sabendo dirigir a palavra a essas pessoas, para que possamos ser bem-sucedidos. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida. Ficamos com essa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a tua graça, pedimos a tua sabedoria, para que possamos ser bem-sucedidos, Senhor, no nosso relacionamento, que possamos ter cuidado com a nossa língua. A tua palavra diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então que nós possamos usar a nossa língua para levar vida, para abençoar pessoas, e que possamos fugir dos desentendimentos, das intrigas. Nos guarda, Senhor, principalmente no nosso lar, na nossa família, entre os nossos amigos, com quem nós conversarmos, que possamos sempre ter palavras de bênção, palavras que abençoam, e assim o seu nome será glorificado. Amém.